Olá, boa noite. Você está no canal Pipa Azul e eu sou Renata Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito que é a nossa vivência, né? Principalmente na minha casa. Autista leve é tranquilo? É fácil? Não. A resposta é essa, não. Gente, a pior coisa é quando as pessoas acabam interpretando que o autista leve é tranquilo, é fácil de lidar. Ah, é leve. Ah, mas ele fala. É tão leve. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre isso. Autismo leve, que não é tão fácil, não é tão leve assim quanto se pensa. E é verdade. O autista leve ele tem as mesmas características que o incluem dentro desse espectro autista, certo? Até aí tudo bem. Porém, ele tem alguns comportamentos que para alguns campos são mais suaves, mais brandos, porém em outros campos são comportamentos que às vezes podem comprometer, né, em todas as áreas de sua socialização, de seu relacionamento, né, principalmente nos relacionamentos. Então vamos lá, qual é a diferença? O autista leve ele pode apresentar, a principal diferença do autista leve é que ele vai falar, tá? Geralmente o autista leve é verbal, ele verbaliza, ele fala, talvez fala até um pouco mais correto do que outros níveis de autismo ou do que outros tipos de comprometimento. Todo autista leve tem a síndrome de Asper? Não, né? Ou Asperger, como costumam falar. Depois a gente vai falar em outro vídeo aqui sobre a diferença entre o autismo e a síndrome de Asper. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, porém se entrelaçam no seu comportamento. Então, ok, vamos entender aqui. Quais as principais barreiras que um autista leve passa? Eu acho que a primeira barreira é justamente ele não parecer que ele é um autista. Porque, infelizmente, a nossa sociedade está muito acostumada a rotular e a imaginar que uma criança autista ou um adolescente autista, enfim, no geral, que os autistas são muito comprometidos, com algum retardo mental, com alguma deficiência bem visível, onde qualquer um que chega perto dessa criança fala, essa criança tem algum problema. Não é assim, com o autista leve não é assim. Muitas vezes o comportamento dele se confunde com uma birra, com uma manha típica de uma criança neurotípica. Mas às vezes ele pode estar enfrentando sérios problemas críticos de crise, emocionais, crises comportamentais, crises de não entender o porquê o que o outro está querendo. Vou dar um exemplo prático para você entender. Meu filho é autista leve, que também não é fácil, né? Como falei aqui no início do vídeo. E assim como todos os autistas leves, ele tem dificuldade de interpretar figuras gestuais, de interpretar comunicação não verbal, tá? Que são as comunicações que a gente faz com o nosso corpo, com o nosso rosto, que não é falado, que não é muito explicado. Isso tudo para ele é uma barreira. Então ele reage muito mal quando ele faz alguma coisa que para ele é algo normal e as pessoas acham engraçado e riem, mas riem sem comentar o porquê que estão rindo. Isso para ele traz uma conotação de que estão rindo dele. E aí ele fica sem entender o porquê estão rindo dele, se for o caso, se ele não contou nada de engraçado. É difícil, gente, mas é assim que funciona a cabeça do autista leve. Então ele já começa a ficar estressado, ele começa a ficar nervoso, ele fala para que as pessoas não tem que rir, que ninguém tem que rir. Então são barreiras que aos olhos de quem não sabe como lidar ou não conhece como funciona, né, o autista leve, pode interpretar aí seriamente como uma criança birrenta, uma criança mimada, uma criança mal educada. Outra característica muito comum no autista leve é a sinceridade à flor da pele. O que pensou, falou. Geralmente eles são assim, gente. Pensou, falou, viu alguma característica, fulano gordo, olha o cabelo dele, olha...
Então, assim, o autista acaba se enfiando em situações muito complicadas, né? E nos coloca junto. Nós, como mães, pais, a gente acaba embarcando nessas situações difíceis juntos. Por exemplo, cor da pele, uma criança autista leve pode de repente encontrar um coleguinha de outra cor e falar, ih, ele é preto, e aí soar como um racismo. E muitas das vezes esse rótulo sobre a criança autista acaba caindo no colo dos pais. Porque nunca ninguém vai falar, nossa, olha, uma criança de 4 anos é racista. Não. O que vão entender? Nossa, esses pais ensinam ele a chamar os outros assim. Então, assim, gente, vamos ter muito cuidado quando a gente vai julgar o comportamento de uma criança. Principalmente quando você escuta o pai ou a mãe ou alguém falar, ele é autista. Por quê? O autista ele não tem cara, ele não é uma síndrome que tem aspectos visuais, que tem aspectos físicos. Então ele não vai demonstrar. E muitas vezes o comprometimento, o comportamento difícil dessa criança não é tão visível quanto outros que estão dentro do espectro. Então vamos evitar assim, julgamento, vamos evitar a falta de compreensão, até mesmo entre mães de autistas. Gente, é sério, eu já passei por isso. De às vezes as pessoas não entenderem e falar, mas o teu caso é mole, o teu caso é leve, o teu caso é fácil, e o meu que é severo, e o meu que é moderado. Gente, em nome de Jesus, autistas não se comparam, problemas não se mediem, né? Não dá pra gente medir aqui qual é a gravidade de um. Claro, a gravidade a gente consegue até averiguar, né? A ciência já consegue fazer isso. Mas isso não significa que a minha barreira, a minha carga, minhas limitações com meu filho é pior ou maior ou menor que o seu, porque cada um é numa área, entende? Então, assim, o que eu posso te dizer é isso: evite julgamento, tenta compreender as características dessa criança antes de você falar a seguinte frase, que vai ser a frase desse vídeo. Ele é autista? Mas nem parece. Porque é isso que eu sempre mais escuto. E talvez você, pai, mãe de uma criança com autismo leve, escuta a vida toda. Realmente, ele não vai aparecer para uma sociedade que não entende que é autismo. Mas quando ele tiver seus comportamentos difíceis, seus momentos de crise, evite o julgamento. Ofereça um ombro amigo para essa mãe que às vezes sofre com essa falta de percepção da sociedade. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Vamos fazer mais vídeos aí sobre o autismo e as suas diferenças, suas peculiaridades, a vivência com essas crianças. Fique com Deus, um abraço.